Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, dia 8 de junho de 2020, nós vamos começar com o livrinho de ciências, a relação das plantas com o meio ambiente, das páginas 45 até a 49. Na última aula de ciências, nós começamos a ver o reino das plantas e falamos sobre fotossíntese, falamos sobre a respiração da planta, que durante a fotossíntese, a planta, ela absorve, ela tira da natureza o gás carbônico e libera o oxigênio. Durante a sua respiração, ela faz o contrário, ela retira da natureza uma pequena quantidade de oxigênio e libera o gás carbônico. Hoje nós vamos ver como é a relação das plantas com o meio em que nós vivemos, porque cada planta ela pode viver de uma forma diferente. Nós temos vários tipos de plantas. Por exemplo, vocês sabiam que tem as plantas chamadas de parasitas? Mas nós temos dois tipos de planta, dois tipos como se fossem as parasitas. Uma que é aquela que só fica grudadinha na planta, mas não retira os sais minerais que a planta possui, e a outra que é a parasita que gruda e retira tudo que ela tem de nutriente. Vamos ver? Relação das plantas com o meio ambiente, página 45. Leia os quadrinhos a seguir. As plantas podem ser encontradas até nos ambientes mais adversos. Adversos é o diferentes, tá? Algumas plantas aquáticas são capazes de viver submersas, embaixo, no fundo do lago, de rios e etc. Mas como é que as plantinhas não morrem afogadas? Diz o menino. Isso por quê? Porque cada planta ela está adaptada ao lugar onde ela vive, ao seu habitat, ok? Lá na página 46 está assim. Os elementos que as plantas utilizam para crescer, muitas vezes, não vêm diretamente do solo. Elas podem se fixar em diferentes substratos, como pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Podemos encontrar vegetais sobrevivendo nos mais diferentes ambientes. Em regiões com temperaturas mais baixas, há espécies que conseguem sobreviver aos períodos frios. E no deserto, nos desertos, mesmo sendo pouco favorável à vida, também há espécies que sobrevivem ao intenso calor e à falta de água. Geralmente, em lugares frios, em que boa parte da água disponível encontra-se congelada, as árvores perdem suas folhas de propósito durante o inverno. Elas realizam esse mecanismo para evitar a perda de água pelas folhas. Dependendo do ambiente em que habitam, os vegetais vão possuir diferentes estruturas e estratégias que os permitam realizar certas atividades necessárias à sua sobrevivência, tais como a busca de luz e a água para produzir seu próprio alimento. As plantas aquáticas possuem raízes que geralmente não se fixam, não se prendem no terreno, e ficam flutuando na água, onde absorvem os nutrientes necessários ao vegetal. Assim como os peixes, algumas espécies retiram da água o oxigênio que precisam para respirar. Os vegetais adaptados a viverem em lugares secos, como a caatinga, geralmente possuem caules e folhas carnosos, capazes de armazenar água para os períodos de estiagem. É assim, ó. É como se fosse, a gente usa muito como exemplo nas caatingas o cacto. O cacto, ele parece com aquela esponja que a mamãe tem na pia para lavar a louça, que ele suga toda a água
toda a água fica ali presa dentro dele, que quando a gente corta o cacto e espreme, a água está toda ali. Isso por quê? Porque no deserto, onde é o habitat desse tipo de planta, tem pouca quantidade de chuva. Então, qualquer chuva que cair, qualquer água que tiver no solo, ela suga rapidamente, certo? É uma estratégia da natureza para que aquela planta que está ali toda encharcadinha de água, aquela água vai sendo liberada bem lentamente, para que aí ela possa fazer a sua fotossíntese e ela consiga sobreviver num lugar seco, certo? Árvores como a barriguda costumam armazenar água em seu tronco. Olha que árvore diferente. Ali dentro dela, ela tem como se fosse essa esponja. E ali ela suga também toda a água que ela consegue encontrar na natureza. Não é que ela vai sair por aí, vou sair procurando água, vou pegar água com um baldinho dentro do poço. Não, a planta ela fica paradinha. Mas a água que cai no solo, ela suga, que nem a esponja de lavar louça. Página 47. Para reduzir a perda de água através da evaporação, os cactos sofreram transformações em suas folhas, que ficaram semelhantes a espinhos. Então, no cacto, que é aquela plantinha que é cheia de espinho pequenininho, às vezes mais molinhos, outros mais firmes, mais duros, eles servem para quê? Para que a água não saia dela com facilidade. Como a natureza é esperta, é sábia, né? As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas. Aí, presta atenção. Porém, podem ser encontradas facilmente em locais com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais para receber a luz solar com maior intensidade. São capazes de extrair seus nutrientes de matéria orgânica morta presente na casca da árvore, sobre a qual está apoiada, ou do próprio ambiente. Entre exemplos de epífitas estão espécies de samambaias, bromélias e orquídeas. Essas plantas, gente, elas só usam essas outras para se apoiar, mas geralmente elas não retiram os nutrientes daquela planta que ela está ali encostadinha. As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem seu alimento. Olha a diferença. A epífita, ela não retira o nutriente de onde ela está. Já a parasita, sim. Onde ela encostar, a árvore que ela encostar, a árvore ela vai ter que dividir os nutrientes com ela mesma e com aquela planta que se encostou. Por isso que às vezes a gente fala assim, essa pessoa então tem um animal que é um parasita. É porque encosta em um outro ser da sua mesma espécie e retira tudo aquilo que ela tem de nutrientes. Continuando, tá? As plantas parasitas são assim chamadas porque não produzem o seu alimento, mas retiram de outras plantas, chamadas de hospedeiras. Retiram das hospedeiras tudo o que precisam. Algumas espécies parasitas não produzem nem sua própria energia. Que preguiçosa, né? A planta da imagem acima retira todas as substâncias de que ela precisa das raízes de outros vegetais. Existem vegetais que não conseguem retirar do solo todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Por isso, capturam insetos e outros pequenos animais para obter esses elementos. São as plantas insetívoras. Essas plantas costumam viver em solos pobres em nutrientes. Então, elas precisam que um inseto pouse nela e daí ela vai, fecha e dali ela retira daquele
inseto, ela retira os nutrientes. Página 48. Agora, tia, quer vocês respondendo as páginas 48 e 49. E daqui a pouquinho eu volto com a correção. Vamos lá, pessoal. Número 1. Observe a imagem. Letra A. Em qual estação do ano esta foto foi tirada? Letra A. No inverno. Letra B. Por que as árvores de lugares frios perdem suas folhas em determinada época? Para evitar perder água. Número 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. As plantas insetívoras não produzem seu próprio alimento. Isso é falso. Elas produzem, mas muitas das vezes, aquele alimento não é suficiente para a nutrição da planta. Por isso, ela precisa também dos insetos, ok? Então, a primeira é falso. Segundo, há plantas aquáticas que podem retirar o gás oxigênio da água. Verdadeiro. Terceiro, as plantas epífitas são aquelas que crescem sobre o solo. Não, isso é falso. Ela precisa se apoiar em outra planta, mas muitas das vezes ela retira os seus nutrientes daquilo que a outra planta não vai necessitar, das cascas mortas ou então até mesmo do ambiente, certo? Então, epífita e parasita, elas são diferentes. A epífita, ela só encosta na árvore como se fosse um auxílio. A parasita, ela encosta para retirar os nutrientes de onde ela está, certo? Terceira frase. As plantas epífitas são aquelas que crescem... Ah, não, já foi, né? Crescem sobre o solo. Falso. Quarta frase. Vegetais que crescem em lugares secos são adaptados a passarem vários dias sem água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Última frase. Os vegetais podem crescer sobre pedras, troncos de outras árvores, muros, telhados e até na água. Verdadeiro. Olha a sequência como ficou, pessoal. Número 3. Leia as frases e descubra de qual tipo de vegetal se trata. Letra A. Vivo na água e retiro dela os elementos de que necessito para realizar as atividades vitais. Quem sou? A planta aquática. Letra B. Vivo sobre outra planta, retirando dela tudo de que preciso. Quem sou? É a planta parasita. C. Para viver, retiro dos animais que capturam os nutrientes que não encontro no ambiente. Quem sou? É a planta insetívora. E letra D. Instalo-me em cima de outras plantas para receber melhor e com maior intensidade a luz solar. Quem sou eu? É a planta epífita. Número 4. Faça a correspondência entre os tipos de vegetais e as frases a seguir. Aquáticas requerem adaptações especiais para viverem submersas em águas. Parasitas precisam das plantas hospedeiras para viver. C. Epífitas instalam-se sobre outros vegetais. D. Insetívoras costumam viver em solos pobres em nutrientes e por isso precisam obter através da captura de presas. E letra E. Plantas de lugares secos desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. Então, a sequência ficará assim, C, B, D, A e E. Página 49. De acordo com o que foi estudado, escreva como a planta a seguir se adapta ao ambiente em que vive. Aqui, prestem atenção. Vive sobre outras plantas para receber maior
mais a luz do sol, não é maior não, tá? Para receber mais a luz do sol. É capaz de extrair nutrientes da matéria orgânica morta presente na casca da árvore onde ela está apoiada, ok? Número 6. Número 6 é só para marcar, eu não coloquei no quadro, tá? As plantas carnívoras não realizam a fotossíntese? Não vai marcar. Realizam. Capturam, matam e digerem pequenos animais? Sim, é essa a opção. As plantas parasitas necessitam de uma planta hospedeira? Sim, vai marcar X apenas nesta opção. Número 7. Leia o texto abaixo e depois responda aos questionamentos. Aí vocês têm que ler, vou fazer a resposta, ok? Letra A. Por qual motivo a palma armazena água em seus ramos? Para suportar a estiagem. O que é estiagem? É a falta de chuva. Letra B. Por que as folhas se transformam em espinhos nos vegetais com uma palma? Aqui, ó. Para reduzir a perda de água através da evaporação. Meus amores, a nossa videoaula está chegando ao fim. Depois vocês vão lá no grupo e vão pegar um trabalho de casa no caderno de ciências, ok? E ó, eu vou ficar por aqui. Um grande beijo, ó. Tchau!